Então, eu agradeço aí ao Tribunal de Justiça, DF, ao Dr. Jaider e à escola, né, em nome da Marta e Luana, agradeço o convite e fico honrado em estar disponibilizando aí esse tempo para a gente. Na verdade, a gente combinou que vai ser mais um bate-papo, né? Eu tenho o material que eu vou compartilhar com vocês, mas a ideia é que o Dr. Jaider possa ir interrompendo, a gente vai dialogando e batendo papo na medida que forem surgindo as dúvidas. Quanto mais interativo, eu acredito muito nesse modelo de bate-papo, porque eu acho que aí enriquece, né? Não é só um monólogo, aí vai ser um bate-papo interativo, essa é a intenção. Então, o Dr. Jader, conforme a gente combinou, pode me interromper, eu vou compartilhar o material aí, algumas telas. Bom, então, como já foi comentado, né, me apresentando, né, eu sou advogado, ativista de inovação, aí a gente vem desenvolvendo esse trabalho de apoiar as pessoas e as instituições para a justiça do futuro. Na verdade, o nosso propósito é auxiliar as instituições com a inovação, mas também trabalhar as pessoas. Então, a gente vem desenvolvendo conteúdos, vem desenvolvendo esse trabalho de consultoria para os tribunais e as instituições do sistema de justiça rumo à inserção das instituições desse movimento de inovação que está acontecendo pelo Brasil todo. A minha experiência é de setor público, 12 anos no executivo, depois no judiciário, fui coordenador do programa de modernização e transformação digital do TJ do Rio Grande do Sul por 2 administrações. E desde 2014 eu fico rodando, iniciei um roteiro aí de visitas pelo Brasil todo, entendendo as dificuldades, as diferenças culturais e os desafios da transformação de todas as instituições. Tem muitas diferenças entre norte e sul do país, as regiões têm peculiaridades, particularidades que a gente procurou mapear no intuito de montar esse apoio, né, essa estrutura para apoiar as instituições. Então, em 2018, depois de uma série de apresentações, depois de uma série de rodadas em vários segmentos da Justiça Federal, trabalho, estadual, eleitoral, a gente apresentou esse conceito, né, criou esse movimento judiciário exponencial, que veio a ser transformado isso num livro, onde a gente apresenta as 7 premissas para o judiciário judiciário exponencial, que eu vou falar um pouquinho delas aqui para vocês. Esse livro a gente foi lançado no final de 2018, no final desse ano ainda deve sair a segunda edição, porque a primeira edição está esgotada e a gente já vai apresentar uma atualização. Então, essa tela mostra um pouco a ideia, trazer para vocês essa reflexão sobre essa transição que a gente vive, né? Na verdade, esses temas são bastante comuns nesse momento de transformação digital, mudança de mindset, tecnologia, inovação, digitalização, né? E a velocidade da tecnologia acelerando essa transformação de todas as instituições, sejam públicas ou privadas, rumando à era exponencial. Ou seja, as tecnologias vêm provocando essas disrupções, né? Na verdade, a aceleração da adoção da tecnologia que vem ganhando destaque, principalmente nos últimos anos e, de alguma forma, agora, nesse momento de pandemia, principalmente dentro das instituições de justiça, ficou claro o quanto aumentou a adoção de tecnologias, o quanto as instituições perceberam a importância e a relevância das tecnologias. Mas as mudanças sempre ocorreram. O que chama atenção agora na verdade, chama de o real impacto, é a velocidade com que está acontecendo, a densidade e a imprevisibilidade, né? A velocidade é tão grande que é difícil prever a rapidez, né? A adaptação ela tem sido um grande desafio, tanto das instituições quanto das pessoas. E falando nisso, né, esse mundo cada vez mais digital também cria novos modelos de negócio, novas oportunidades para o ecossistema digital, e principalmente o nosso ecossistema de justiça, que está bastante
influenciado por essa transformação. A obra Judiciário Exponencial ela vem inspirada aí no livro Organizações Exponenciais e nesse conceito trazido pela Singularity University, esse livro também do Salim Ismail, Organizações Exponenciais, que o termo que foi cunhado no ano de 2008, e a Singularity University não dá para deixar de falar sempre um pouco dela, porque é considerada a universidade do futuro. Ela, na verdade, ela recebeu investimentos da NASA e do Google, né? Ela é a grande referência quando se fala em futuro hoje, é a Singularity. E, além de pensar na tecnologia e o impacto da tecnologia nas pessoas e nos negócios, eles também estão muito preocupados com a questão da garantia do melhor mundo para as futuras gerações, a garantia das necessidades básicas, qualidade de vida, redução de risco para o futuro. Quando se fala nessas organizações exponenciais, nesse conceito, né, são organizações que têm uma característica de ser mais rápidas, mais baratas e mais eficientes e construídas em base de tecnologia. Ainda sobre isso, depois eu vou comentar um pouco mais. Esse estudo que foi publicado dentro desse livro Organizações Exponenciais, ele é interessante porque ele mostra quanto tempo no passado, quanto tempo uma empresa levava para atingir o patamar de valor de $1 bilhão, cerca de 20 anos. E hoje, assim, esse é um gráfico que já tem algum tempo, mas ele mostra ali que ao longo, quanto mais o tempo passa, a sociedade evolui, a tecnologia impacta muito em todo esse processo, essa transformação, e acaba que a tecnologia proporciona isso, né? Esses chamados unicórnios, que são as empresas que chegam no patamar de $1 bilhão de valorização, conseguem atingir esse patamar cada vez em menor tempo. Ou seja, a gente tem vários exemplos de unicórnios no mundo, tem vários exemplos no Brasil. Esse mapa é só para vocês terem uma ideia, né, da quantidade de unicórnios. A gente já tem aí cerca de 400 unicórnios que valem cerca de 1,35 trilhões de dólares. E isso também, esses unicórnios, essas startups baseadas em tecnologia, inspiradas, né, no modelo que são baseado nesse crescimento rápido, né? E dentro desse ecossistema de startup também existem as low techs e as legal techs, que ocupam um espaço interessante no Brasil e no mundo. No Brasil também tem uma série de startups desse segmento, algumas delas ganhando bastante destaque. Principalmente nesse momento de pandemia, surgiram várias com bastante visibilidade. A gente traz essa notícia, por exemplo, da MOL, que é uma plataforma de mediação online, que recebeu um aporte bastante significativo em função do crescimento de utilização dessas plataformas, que são meios alternativos de resolução de conflitos. Na verdade, existe também uma associação dessas Law Techs e Legal Techs no Brasil, só nesse segmento de mediação e resolução de conflitos online, temos cerca de 20 só desse mesmo segmento. A pessoa está falando aqui que o volume está baixo, eu vou aumentar a minha voz. Então, na verdade, esse estudo também do World Economic Forum mostra exatamente isso, que essa preocupação não é apenas uma preocupação nacional, e que essa percepção de que os sistemas legais não conseguem acompanhar as transformações trazidas pela digitalização e inteligência artificial é uma preocupação global, e esse estudo do World Economic Forum mostra isso, né? Essa preocupação. Eles também mostram a importância da participação do setor privado nesse segmento. Essas plataformas não são apenas uma constatação nacional, mas é do mundo inteiro. Então, diante desse cenário, além dessa pressão externa, né, pelo judiciário, já que se convive há muitos anos já com um grande volume de processos e a capacidade de julgamento dos magistrados com uma alta pressão por produtividade, cada vez mais aumentando a pressão por produtividade, os números, as metas, os desafios do CNJ, que a cada ano, ou pelo menos a cada gestão, se apresentam novas metas, e sempre esse ponto da celeridade é um ponto importante, porque esse patamar de cerca de 80 milhões de processos em estoque, mesmo com um volume de processo eletrônico, que vocês podem ver ali pelo gráfico, esse número branco ali é o percentual
do volume total, o percentual de processos que ingressam de forma digital, cerca de 80%, ainda assim, o volume total de processos ele tem se mantido nesse patamar de 80 milhões. Baixou um pouquinho para 78, mas está muito distante da gente conseguir reduzir isso. Na verdade, além da pressão da sociedade por isso, por essa questão da celeridade processual, a expectativa de justiça do cidadão, que é a razão de existir, né, dos tribunais e dos prestadores de serviço, existe uma pressão interna por propósito. As pessoas querem algo mais do que estabilidade, salário garantido. Hoje as pessoas estão cada vez mais querendo saber qual é o seu papel dentro da instituição, querem conhecer o propósito da instituição. Então, essa questão da retenção, valorização, plano de desenvolvimento, tem trazido aí uma grande reflexão em torno desse propósito de inovação, como é que a gente pode apoiar a aceleração e o processo de transformação do ecossistema de justiça. Então, esse foi um dos fatores, né, que nos motivou a contribuir com algo mais do que as palestras e os trabalhos com os eventos que a gente vinha desenvolvendo ao longo desde 2014. Em 2018, a gente apresentou o livro Judiciário Exponencial, que ele apresenta 7 premissas para acelerar a inovação e o processo de transformação do ecossistema de justiça. Essas são as 7 premissas, e eu vou falar um pouquinho de cada uma delas, mas, repetindo, fico à disposição quando vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, alguma colocação, fiquem à vontade para que a gente possa ir dialogando. A primeira premissa é a questão da cultura digital, né? Eu gosto muito dessa frase do Peter Drucker, né? Que a cultura engole a estratégia no café da manhã, e realmente é isso. Ou a gente trabalha a cultura da instituição, ou não existe transformação. E quando se fala na transformação digital, na verdade, a grande transformação é a transformação cultural, a necessidade de trabalhar a cultura da organização. Os nossos cérebros evoluíram sempre de forma linear. Acontece que a velocidade hoje da tecnologia ela é exponencial. E existe um sistema, eu gosto muito desse conceito do Salim Ismail, que ele fala que as instituições precisam desenvolver um processo que minimize o sistema imunológico interno que suprime inovação. Somente assim as ideias que vêm das margens podem ganhar força e coisas incríveis podem acontecer. Na verdade, o sistema imunológico interno, exemplificando para vocês, eu já tive experiência do lado de dentro, e muitas vezes, quando a gente iniciava um projeto de mudança, eu sempre ouvia aquele inconformado, aquela pessoa, não, só faltam 10 anos para me aposentar, deixa quieto. Ou, isso já foi feito, isso já foi tentado, deixa assim. E lá vem aquele cara dar mais uma ideia, me deixa no meu canto, não vai dar certo, já foi tentado. Sempre tem. Quem aqui de vocês nunca passou por uma situação dessas? Está lá, tu volta do final de semana inspirado, tu vem de um curso, de uma formação, de qualquer compartilhamento de ideias, etc. Tu vai para o teu local de trabalho e dirige, vai trocar ideias, dar uma sugestão e recebe um retorno desse. Deixa disso, esquece, deixa para lá, não vai dar certo. Isso é o chamado sistema imunológico interno, que precisa ser minimizado, né? A gente precisa reduzir o efeito disso. Então, não adianta a gente continuar a fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Eu acho que essa frase ela cai muito bem para esse momento. A gente precisa mudar o status quo, e para isso a gente precisa trabalhar a questão do mindset. Existem as pessoas que têm mindset fixo e as pessoas que têm um mindset de crescimento. As que têm um mindset fixo são aquelas pessoas que acreditam que se elas não nasceram com determinadas habilidades, elas não vão conseguir evoluir. Elas não vão conseguir absorver buscar novas habilidades, elas não acreditam nisso. Se eu não nasci assim, eu serei sempre assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu serei sempre assim. A síndrome chamada síndrome de Gabriela. E existem as pessoas que têm um mindset de crescimento, que são aquelas pessoas que buscam um aperfeiçoamento, que buscam adquirir novas habilidades para ser protagonista de um processo de mudança. Quem aqui tem um mindset de crescimento? Aposto que muitas pessoas, se a gente tivesse no auditório, muitas pessoas se colocariam, né? Só para a pessoa estar participando de uma atividade dessa, estar querendo participar de um movimento de inovação, querendo absorver novos conhecimentos, querendo
se preparar e fazer parte desse processo de mudança, com certeza são pessoas que têm mindset de crescimento. Na verdade, a gente precisa contar também e mudar essas pessoas que têm um mindset fixo. Por isso que a provocação é você estar pronto para mudar o seu mindset, ou seja, para a gente trabalhar a cultura. Eu lembro de um caso, antes de passar para a liderança, eu lembro de um caso, eu até usava em algumas apresentações, a capa de um processo muito lindo, era um processo eletrônico materializado. Ou seja, se tu não trabalha a cultura, isso vai acontecer na tua organização. Quem aqui nunca teve um caso desses, de alguém pegar um processo que nasceu digital, que circulou digital, e alguém com mindset fixo, alguém que não está preparado para a mudança, com a cultura ainda do presencial, do papel, vai lá e imprime tudo para levar para casa ou para ler de uma forma mais tranquila diante dessa dificuldade das pessoas com o digital. Então, trabalhar a cultura é muito importante. Trabalhar a cultura é fundamental para que a gente possa evoluir no processo de transformação. Por isso que é a premissa, assim, ela não está numerada, não tem uma ordem de importância, mas a gente decidiu começar essas premissas pela questão de trabalhar a cultura da instituição. A inovação, ela não vem de fora para dentro. Não é o Piccoli que vai chegar lá no TJDF dizendo como que a instituição vai inovar. A inovação vem das pessoas, a inovação vem das margens, vem da pessoa da comarca mais distinta. O que a gente precisa é criar o ambiente, trabalhar a cultura da organização. Por isso que a gente não adianta tu ter um laboratório lindo e maravilhoso, com os processos, com a sala, com os post-it, com os sofás, os ambientes de descanso, de relaxamento. Tem um ambiente lindo e maravilhoso, mas tu não construiu as condições para que as pessoas possam se sentir à vontade para dar as suas contribuições. As inovações vêm das pessoas, as pessoas que operam no dia a dia, a pessoa que está lá atuando na sua comarca, atuando no seu processo, ela tem as ideias. Mas se ela não percebe o ambiente favorável para isso, ela vai ficar calada e não vai sugerir, não vai propor a melhoria. Piccoli, posso te fazer uma colocação antes de você passar para a liderança? Essa questão Certo? da cultura, eu acho que ela é bastante central. Você tem algum case ou alguma experiência que você tenha acompanhado de instalação de laboratório de inovação e você acha que vamos dizer, sedimentam essa ideia, é um canal bom para fazer essa mudança de cultura dentro da instituição? Para mim, os dois cases bastante sintomáticos assim, de cultura, que trabalharam a cultura, é o da Justiça Federal de São Paulo e do Rio Grande do Norte. O JustLab ele trabalhou muito essa questão de criar a cultura dentro da instituição, de criar uma secretaria de inovação, de perpetuar isso para não ser algo de uma administração. Porque a dificuldade no ecossistema de justiça, nos tribunais, nos MPs, é a gestão de 2 anos. É como tu faz esse processo ficar irreversível dentro dentro de uma gestão. Por isso que eu vou entrar já ali e conectar com a liderança, que está diretamente relacionado. Né? Eu não posso separar isso. Eu dependo de trabalhar a liderança. Porque se eu não trabalhar no médio e longo prazo, se eu não tentar construir algo que não seja da minha gestão de 2 anos, que seja da instituição. E para isso, se tu observar lá, se tu visitar lá, não sei se você já teve a oportunidade, doutor Jader, de conhecer o JustLab, se não foi, eu recomendo, porque eu acho que é um ambiente incrível, mas tu vai observar um fato lá, não tem nenhuma placa de inauguração. Começou com o doutor Paulo, que era diretor do Foro, falou a condução do JustLab, depois a Luciana Ortiz, agora o Caio. Então, algumas características, sempre na liderança da área de negócio. Então, inovação é diferente de tecnologia, sempre há alguém da área de negócio na liderança. E nunca, eles sempre procuram não personalizar. A Luciana não fala do eu, o Paulo, o Caio, sempre estão trabalhando para que seja institucional, para que seja construída essa cultura de inovação dentro da instituição, convidando as pessoas para participar. O laboratório lá de São Paulo tem uma pessoa fixa só, e o resto são voluntários. Então, a cultura está estabelecida porque eles foram trabalhando aos poucos
mostrando que tu vai conquistando adeptos através de pequenos resultados. Não adianta tu querer já fazer uma coisa grande, um projeto grande, no início de um processo de inovação. Tu tem que ir conquistando adeptos aos poucos. Esse é o trabalho de construção de uma cultura de inovação dentro da instituição. Não é um setor responsável. Eu tenho lá o laboratório, então as pessoas vão colocar 7 pessoas lá que são as pessoas responsáveis pela inovação. Está errado, na verdade, precisa construir a cultura na instituição. Por isso é fundamental o trabalho da liderança, no patrocínio da liderança, no envolvimento, acompanhamento, engajamento, porque senão vai ficar aquele negócio estanque, vai ficar... E a gente tem experiências positivas e tem experiências negativas. Eu vou falar de um tribunal, não vou dizer qual é, mas que o presidente puxou para si, pela relevância, fiquei super feliz. Foi o presidente do tribunal que puxou o tema da inovação, o escritório de inovação, literalmente ficava dentro da coordenadora, dentro do gabinete do presidente, na antessala dele. Eu digo, poxa, esse tem um patrocínio forte. Mas foi tão forte que ele acabou não construindo um comitê com a participação de outras pessoas dentro da instituição, comitê gestor, que a gente sugere a criação, quando nos tribunais que nos chamam para apoiar nesse processo, a gente tem lá sugestões baseado nas melhores práticas, e eles acabaram não seguindo essa diretriz, né, de construir um comitê com a participação de várias áreas do tribunal, porque o presidente, não, eu vou me dedicar, vou dar agenda para isso, vou reservar um tempo na minha agenda. Eu achei ótimo, espetacular, mas sabe o que aconteceu quando acabou a administração dele? O escritório de inovação, ele não fechou, mas ele foi transferido para a escola sem nenhum recurso. Ou seja, é a mesma coisa se tivesse fechado. É um desafio gigantesco isso, justamente para não vincular uma pessoa, ser algo realmente multidisciplinar. Esse está sendo o nosso foco aqui no tribunal, realmente uma mudança cultural que seja a expressão da casa e não da vontade de poucos, né? Não pode ser de cima para baixo, a gente quer construir um movimento de baixo para cima mesmo. Embora ele seja fundamental, Embora o patrocínio, né, a gente até conversou, eu acho que sem patrocínio, eu tenho me colocado realmente, dado a cara a tapa no tribunal como patrocinador, mas jamais, né, como a pessoa para centralizar isso, que nem teria capacidade. E você colocou um problema aí seríssimo, que a gestão são 2 anos, então ela precisa ser algo cultural e não, né, uma expectativa muito momentânea de uma gestão. E o Marco, e complementando isso, o Marco Bruno lá, ele trabalhou forte também essa questão da cultura. Ele tem assim, uma liderança forte, né? Então, ele conseguiu engajar toda a instituição. Por exemplo, eu lembro, quando eu fui visitá-lo lá, ele chamou as pessoas para ajudar na construção do laboratório. Quando ele resolveu patrocinar lá o hackathon que aconteceu na campus, em Natal, ele mandou fazer camiseta para todo mundo, era desde o diretor do foro até o porteiro, estava todo mundo com a camiseta do hackathon. As pessoas se sentiram envolvidas. As pessoas vestiram a camiseta e estavam participando, estavam dando ideias do menor nível hierárquico da instituição até a direção do foro, estava todo mundo na mesma vibe. Então, esse processo de engajamento das pessoas, esse processo de comunicar, ser transparente, isso tudo é um somatório de fatores que vão ajudando na construção da cultura. Na verdade, não é uma medida ou outra, não tem uma regra pronta. A gente precisa trabalhar aos poucos e ir construindo isso, construindo para que o sentimento de pertencimento das pessoas, as pessoas sentindo-se envolvidas, convidadas a colaborar. E aí, quando conseguiu chegar nesse nível inicial das pessoas já se disponibilizando, manifestando a vontade de participar, independente de cargo, independente de posição, independente de status, aí tu começa num caminho sem volta. Tu vai levando a instituição por um caminho de inovação ao natural. As coisas vão acontecer. E eu acho que isso assim, é relevante porque você tocou em pontos sensíveis, que é a crença, às vezes, limitadora da casa, né? É natural, algumas pessoas não querem se envolver nesse processo, algumas querem, né? São esses problemas, minha construção no serviço público é para viver essa realidade, eu não estou afim de pisar em um terreno ainda desconhecido, mas eu acho que é um desafio importante e o judiciário eu acho que não pode parar.
O Marcelo fez aqui uma ponderação que eu achei interessante. Ele perguntou quais seriam as formas de inovar, implementar novas tecnologias no judiciário e ficar menos refém dos grandes conglomerados na área de TI. E um dos caminhos seria termo de cooperação com universidades, investimentos em incubadoras. Não sei se você vai falar disso mais para frente, mas achei a pergunta com bem certeza, lá na interessante. inovação, aí, já, só a gente pode deixar isso para... Então vamos deixar lá na Um pouco premissa da mais adiante, mas é inovação. bom que as perguntas vão surgindo, que a gente já vai posicionando. Na verdade, a segunda premissa é a questão da liderança, né? Então, não, é difícil inovar sem o reconhecimento da liderança, ou seja, isso é sintomático, é como a gente estava falando mesmo, né? Não existe um processo de inovação se não tiver o patrocínio da liderança. É muito difícil, não vai ter credibilidade. Precisa envolver a liderança. Sempre que a gente faz, sempre no início de um projeto, em todos os tribunais, todas as instituições, ministérios públicos, em todo lugar a gente pede, cara, o kickoff eu preciso ter, a gente marca qualquer dia de semana, qualquer horário, mas o presidente, o procurador-geral precisa participar, ele precisa dar a largada, ele precisa participar do kickoff de abertura. É importantíssimo isso, a presença da alta administração ela é fundamental. E depois, é claro, dar as condições para quem vai liderar, né? Não estou dizendo que a alta administração precisa estar acompanhando o dia a dia, mas ele precisa acompanhar isso, dar as condições, tirar as barreiras para que as coisas possam acontecer. E nessa explosão digital, nessa evolução tecnológica, exigem-se novas habilidades. No livro Judiciário Exponencial, eu falo das 7 características para o líder exponencial no judiciário, que é um visionário, inovador, tecnológico, transformacional, transparente, conectado. A gente vai falando aos poucos de cada uma delas. Mas eu gostaria de destacar, para a gente não alongar nesse mesmo... Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar material que fala um pouquinho de cada uma dessas características. Mas, para mim, a mais importante para esse momento que a gente vive, para esse momento de transformação, é o líder empreendedor, é o líder que tira obstáculos, é o líder que vai em busca do sim, que não é aquele que aceita o não como resposta, que no primeiro não ele já abandona o projeto, ele deixa de realizar. Na verdade, são muitas oportunidades e hoje, cada vez mais, a gente precisa aumentar a legião de intraempreendedores, que é o empreendedor público, né? Na verdade, empreendedorismo não tem a ver com ter uma empresa, um CNPJ, mas tem a ver com a atitude da pessoa, tem a ver com um espírito colaborativo, com a pessoa com um sentimento de participação, as pessoas que querem fazer parte de uma transformação, que querem ser protagonistas, que não realmente não aceitam o não, que vão em busca do sim, que ajudam a construir, não é aquela pessoa que da primeira barreira ela abandona, porque eu sei que a gestão pública é complicada, a parte de ordenação de despesa é risco, e empreender tem a ver com risco, inovar também tem a ver com risco. Então, se eu puder destacar uma característica fundamental para o líder nesse momento de inovação, para criar as condições para a instituição inovar, é empreendedor. É o líder que tira as barreiras, é o líder que simplifica o processo, que dá as condições para que a instituição possa iniciar o seu processo, o seu movimento de inovação. E não é só para o líder, na verdade, a característica do intraempreendedor é uma característica das pessoas que querem ser exponenciais. Não é só a administração, não é só a gestão, a alta administração. Eu, como pessoa, como eu quero ser lembrado daqui a um determinado tempo? Como alguém que foi lá, bateu ponto, entrou na videoconferência, fez determinado número de reuniões, cumpriu suas horas e foi para casa? Ou terminou seu trabalho, esquece e volta só no dia seguinte a cumprir a sua carga horária, ou a pessoa que ajudou a fazer a diferença, a fazer parte de um processo de transformação? Na verdade, não é só a instituição que precisa ser empreendedora, o líder, mas as pessoas que querem construir algo, que querem ser lembradas como alguém que fez a diferença na sua atividade, precisam estar atentas para esse conceito de intraempreendedorismo. Isso aí que você colocou foi aqui no tribunal a gente tem experimentado, assim, eu particularmente tenho ficado
impressionado positivamente que a gente está tendo uma adesão muito grande, assim. Eu acho que esse processo de liderança, ele, vamos dizer, ele precisa ser capilarizado. Então, a gente tem encontrado aqui, né, que era uma dúvida, será que os juízes, os servidores lá das varas, das unidades judiciais, de primeiro e segundo grau, vão vir, vão participar, porque todos esses webinários eles acabam tendo também essa proposta, é mexer com a cultura, dizer assim, ó, gente, nós estamos querendo construir um caminho inovador. E foi surpreendente, a gente tem feito webinar aqui em geral com 100 participantes, alguns até mais, então isso sim, tem me deixado bastante motivado, porque eu acho que a casa está aderindo bem a essa ideia, porque a gente precisa ter o agente propagador também, né? Não é uma liderança isolada, eu acho que é uma liderança mais colaborativa, não sei se você concorda comigo nisso aí. Totalmente. Tem uma leitura que a gente faz, porque a gente faz uma leitura das premissas para as instituições e uma leitura para as pessoas. Então, nessa premissa liderança, o importante é definir as características do líder exponencial, definir o líder patrocinador de um projeto de inovação, mas também para as pessoas que têm uma ideia, não fica com ela para ti, não fica com receio, busca um gestor, busca um secretário, um diretor, um magistrado, que com certeza, se a tua ideia for boa, ele vai patrocinar, ele vai levar adiante, ele vai te ajudar a viabilizar a ideia. Não aceita a condição da inércia, não fica com ela, porque, como eu falei, eu repito, eu gosto de repetir sempre isso, as melhores ideias, independente de ser organização pública ou privada, ela vem de dentro, ela vem das pessoas, ela vem de quem labuta no dia a dia. Então, se essas pessoas se sentirem convidadas, se criar um ambiente propício para isso, com certeza virão ideias muito legais que vão fazer toda a diferença para a instituição. Então, você que tem uma ideia, busca um patrocinador, busca um líder para essa tua ideia. O teu chefe direto, sempre tem algum momento do cafezinho, momento de um WhatsApp, estrutura essa tua ideia. Por isso que a gente trabalha, inclusive, nas nossas oficinas que a gente tem desenvolvido com os tribunais, Jaider, uma das oficinas que o pessoal mais gosta é a de storytelling, porque a gente tem lá estruturação dos 8 passos para contar uma história, seja para vender um projeto, seja para vender uma ideia, seja para escrever um e-mail. Cara, as pessoas usam aquilo para várias atividades na sua rotina. Então, geralmente, a gente acaba tendo que criar uma segunda turma quando, no tema storytelling, quase todas as instituições. Está sendo assim em Roraima. No Ministério Público de Santa Catarina, a gente fez as oficinas de storytelling, foi tão legal que eles pediram depois uma oficina específica de storytelling para preparação de promotores para o júri. Ou seja, como que eu estruturo a minha ideia? Ou seja, tão importante quanto a ideia em si é como eu vou contar a história. E eu participo desse movimento de startup, eu participo na avaliação, e é muito legal porque tu percebe isso, né? Muitas vezes uma ideia melhor, ela acaba perdendo espaço para uma ideia não tão boa, mas a história foi muito bem contada. Então, a importância de se estruturar, de contar como tu estrutura, como tu organiza a história para vender um projeto, uma ideia, uma inovação. Ademir, aproveitando aqui, fazendo um gancho, a gente aqui, eu acho que a realidade do país inteiro, você com certeza foi afetado por essa pandemia, que é algo que ninguém tinha no radar, né? Ninguém aguardava que isso tomasse a dimensão, mexendo tanto com nossas estruturas de trabalho, forma de trabalho. Então, o judiciário, você tem acompanhado, a gente está fazendo um trabalho remoto, muito à distância. A Denise faz uma colocação aqui que eu acho que está bem também nesse contexto. Né? A premissa se inicia com a cultura digital, isso quer dizer que a inovação está necessariamente atrelada a uma ferramenta de informática ou virtual. Não há como ser inovador sem depender da tecnologia, da informação. O que você acha disso aí? Eu vou falar isso lá na premissa da inovação multidisciplinar, mas já dou uma pista aqui. Inovação não tem a ver necessariamente com tecnologia. É por isso que a gente defende bem a estrutura, a iniciativa, seja ela um laboratório, um programa, um escritório, tem várias nomenclaturas sendo utilizadas país afora, mas independente da iniciativa, ela precisa estar fora da tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta.
quando a gente fala em inovação tecnológica, com certeza o componente de tecnologia é fundamental. Mas uma inovação pode ser uma ideia brilhante que não tem absolutamente nada de Perfeito. tecnologia. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na inovação multidisciplinar, que é uma das 7 premissas. Bom, Excelente. dando sequência aqui, então, alguém perguntou? Não, acho que foi ruído. Tá, então vamos lá. Bom, a terceira premissa é o Judiciário 4.0, ou seja, eu gosto muito desta frase, que também é de um magistrado, né? A tecnologia se expandiu a ponto de se tornar uma área de conhecimento humano vital. Então, a evolução tecnológica ela é incrível, rápida, ela está transformando as nossas rotinas, a nossa vida, a nossa organização. É difícil prever qual tipo de tecnologia e qual efeito ela trará para a sociedade ou para o judiciário, mas a gente precisa estar conectado e acompanhar alguns movimentos. É obviamente que a gente não tem capacidade humana para acompanhar todas as tecnologias, saber de tudo, mas a gente precisa acompanhar alguns movimentos e saber, obviamente, inteligência artificial. Pô, não dá para fazer de conta que não é comigo. A inteligência artificial ela veio para ficar, ela veio para transformar. Então, alguns movimentos precisam ser acompanhados pelos tribunais. E falando em IA, né, tem esse estudo, né, do IDC que mostra que em 5 anos cerca de 35% das pessoas começarão a trabalhar de alguma forma com inteligência artificial. Ou seja, é um percentual grande, 35% das pessoas. E também, quando a gente fala, né, do robô, né, essa notícia não é tão nova, mas ela é sempre reflexiva. O juiz robô na Estônia, né? Será que um juiz de inteligência artificial pode ser justo? Será que é possível a substituição de juízes por robô? Será que o robô vai substituir as pessoas? Na verdade, os robôs vão substituir as atividades repetitivas, as atividades que já são robotizadas. Na verdade, as pessoas não serão substituídas, mas as atividades que elas desempenham, se for atividades repetitivas, obviamente que ela precisa se reinventar, ela precisa se capacitar, buscar novas habilidades. E hoje, quando se fala, não preciso ir para a Estônia para falar de juiz robô, para falar da inteligência artificial no judiciário. Eu nem consigo acompanhar já a família de tecnologia, já de assistentes virtuais que estão sendo criados em vários tribunais. Começou lá com o Vitor no Supremo, que ganhou uma visibilidade, e que vários tribunais, depois do Vitor, se encorajaram para iniciar as suas próprias iniciativas, né? Como a Vitória, no TJ do Rio, o Zelo, a Alice, a Mônica, a Sofia, no Tribunal de Contas da União, Sinapse, o Crânio, no TJ de Rondônia. Eu acompanhei muito de perto, aliás, o desenvolvimento do Sinapse, porque eu assessorava lá o presidente Walter Waltenberg, quando ele como... E é esse o movimento, né? Vou reforçar aqui uma coisa que eu lembrei em função do Sinapse, o presidente Walter. Isso me anima muito, cada vez mais, os líderes que já sabem que vão, de alguma forma, em algum momento, chegar na liderança de um tribunal, na presidência, cada vez mais estão se preparando com mais antecedência. O Walter Waltenberg, lá de Rondônia, que foi o principal patrocinador do Sinapse, 6 meses antes de ele assumir a presidência, já estava indo comigo em eventos de startup, já estava indo comigo em eventos de nuvem, de inteligência artificial. Ele já sabia o que queria fazer. Quando ele assumiu, desde o primeiro dia, ele já começou a trabalhar esses conceitos, a juntar a equipe, a dar a direção, e é por isso que surgiu lá esse projeto bem relevante para o judiciário brasileiro, porque o CNJ entendeu da relevância do Sinapse e transformou isso num projeto nacional que hoje vem trazendo benefícios para todos os tribunais, principalmente os que a comunidade de PJE, né? E sei que você colocou um ponto aqui bem sensível. A gente logo na percepção inicial, uma das primeiras questões que a gente viu assim a necessidade de a gente, vamos dizer, criar uma estrutura no tribunal para cuidar de inteligência artificial. Então, veja, a capacidade nossa também de ser ágil e se adaptar aos novos desafios. Ou seja, se a gente não tiver dentro da casa alguém pensando especialista em IA, e a gente, né, teve aqui no tribunal uma oportunidade ímpar. A gente tem o Jairo aqui, que é um cara que é referência na área de, não sei se você o conhece, e aí Não a conheço. gente
né, a gente aproveitou e já estruturou um setor, porque eu falei, a gente tem pensado, sem falar em IA, a gente não vai sair do lugar, né? Porque em poucos anos a IA vai realmente invadir o judiciário, né? Há uma clareza e a gente já começou aqui alguns protótipos aqui de IA, em classificação de petição inicial, nosso robô já está aprendendo a classificar, porque a gente tem um problema estrutural aqui muito sério, de o advogado que está classificando e classifica muito mal. Então a gente já está trabalhando dentro disso aí também. Então, hoje de manhã, nas terças-feiras pela manhã, é o dia das lives. Então, a última live da manhã, que foi com o Eric, do tribunal, ele é um auditor do Tribunal de Contas da União, ele é um especialista em inteligência artificial, e a gente falava muito sobre isso, da capacidade da rede, de usar a rede de técnicos de inteligência artificial, porque eles têm uma capacidade de potencializar as suas iniciativas, as pessoas não precisam reinventar a roda. Se alguém já desenvolveu algo, te aproxima, participa da rede. Hoje tem vários cursos, tem formações específicas para usar a inteligência artificial. Os laboratórios são ambientes propícios para isso, porque a gente precisa, para poder chegar numa solução, precisa prototipar, precisa testar, precisa usar método de inovação. Então, a importância de um movimento de inovação, inclusive, para que a gente possa ter uma evolução tecnológica. E acompanhando esse movimento, né, tem o Radar, o Ratinho em Minas, a Elis, que é a ferramenta de IA criada lá no TJ de Pernambuco para execuções fiscais, Corpus da Infam, Poti, Jerimum, a Clara do Rio Grande do Norte, ou seja, o PIA do Paraná e assim por diante. A Catarina, do MP de Santa Catarina, a gente vê surgindo todos os dias ferramentas, iniciativas, ou seja, IA está na pauta. IA já é uma realidade, não é apenas uma questão de futuro, já é real. Então, Piccoli, só fechando aqui, a gente dentro dessa ideia aí do Judiciário 4.0, talvez assim o programa que a gente está chamando já de um programa, o maior programa que a gente agora vai patrocinar no tribunal, justamente com essa mudança aí de mentalidade, é que a gente está chamando aqui de cartório digital ou cartório 4.0, que é justamente tentar construir um novo modelo adequado a essas novas tecnologias, tirar o nosso pessoal dos trabalhos repetitivos e colocar o pessoal onde o humano vai ser mais relevante, mais importante, que é pensando, é construindo, né, o processo decisório. Você conhece alguma iniciativa que esteja caminhando no país nesse sentido? é de inteligência artificial para o processo decisório? Não, um cartório digital. Nós estamos querendo abandonar aquela ideia de um cartório, ainda que a gente tem muita intervenção humana em processos repetitivos, para eliminar isso, agregando automação e inteligência artificial. Na verdade, tem muitos protótipos, ideias, né? Mas o cartório já totalmente digital, eu posso até fazer alguma integração. E tem vários tribunais com esse mesmo propósito. Eu acho que cabe uma aproximação aí, porque eu acho que as ideias podem ser evoluídas, né? Aperfeiçoar, trocar ideias entre os tribunais que têm essa iniciativa, eu acho que é bastante interessante. Falando de novo das lives de hoje pela manhã, eu estava conversando com não sei se você já ouviu falar do Tribunal do Mato Grosso, o juiz auxiliar da presidência lá, o Saboia, a gente falava sobre isso também, desse tipo de iniciativa. Depois eu te conecto com ele, que eu acho que faz sentido É essa essencial, eu proposta. acho, a gente participar dessas redes para justamente cada um estar criando isso, né, como se fosse, vamos dizer, algo inédito, a gente aproveitar uma rede mais colaborativa mesmo. É fundamental. Ele estava falando de manhã nesse bate-papo que a gente faz todas as terças-feiras, né? Ele comentou da parceria com o TRT9, com a iniciativa, com o TJ do Rio, com uma outra, com o CNJ, com a AWS, assim, várias parcerias, várias iniciativas que fazem parte de uma articulação de um ecossistema. Não precisa fazer tudo sozinho. Joga isso na rede, porque certamente outros tribunais estão tendo essa mesma ideia. E pode ser que eles já estejam numa fase de protótipo, outros já estão um pouco mais evoluídos. Então, é muito importante usar a força do ecossistema, usar a força dos pares, porque as dificuldades são parecidas. Embora a questão regional ela impacta um pouquinho,
tem questão de cultura, tem diferenças importantes entre as diversas regiões do Brasil, mas principalmente a gente está falando de Tribunal de Justiça. Os tribunais de justiça as dificuldades são muito parecidas. Tem muitos desafios que são similares e que pode potencializar uma ferramenta. O Esdras está tratando de várias evoluções lá no TJ de Roraima. Sim, eu estou em contato com Esdras, a gente conversa toda semana, trocando essas experiências, mas eu falo, a rede precisa, eu confesso que o Tribunal TJ a gente precisa se inserir numa rede maior, aí até para potencializar isso aí. Muito bom. Bom, seguindo nessa linha, então, desses movimentos que a gente precisa acompanhar, essas aqui são as principais fontes que eu acompanho para elaboração dos nossos materiais. Depois eu posso compartilhar com vocês também um material para que vocês possam compartilhar sobre as tendências de 2020. A gente elaborou isso no início do ano. Esse ano, o que a gente fez? Olhamos para esses 4 institutos, Gartner, Deloitte, IDC, Singularity, Forrester e World Economic Forum, e a gente fez um cruzamento olhando para o que tem de comum entre as tendências apontadas pelos institutos. Então, eu destaquei 7 pontos que eu vou passar rapidamente para vocês. Nesse item de Judiciário 4.0, nesse item que trata das previsões, das tendências de tecnologia para 2020. Inovação como um acelerador para o processo de transformação digital. Todos esses institutos que eu comentei com vocês falaram desse tema da inovação como um acelerador para o processo de transformação digital, ou seja, independente da instituição pública ou privada, é um movimento que vem para ficar, é um movimento sem volta. As tecnologias, né, o alinhamento entre a estratégia digital e a estratégia de negócio, por isso que eu acho fundamental ter algum magistrado que goste de tecnologia, e dentro da área de tecnologia, alguém que tenha noções de direito, porque essas disciplinas precisam andar cada vez mais juntas, principalmente dentro de uma instituição onde o direito é o negócio principal. O negócio do tribunal não é tecnologia, o negócio principal é a justiça. E não tem como a área de tecnologia ser estanque, ficar isolada, ela precisa estar completamente alinhada ao negócio, ela precisa ter a agenda, ela precisa trabalhar alinhada aos objetivos estratégicos da instituição. E é por isso que quando a gente também inicia um projeto de inovação dentro de uma instituição, o primeiro ato é o alinhamento estratégico. Vamos conversar sobre as estratégias do tribunal, aonde ele quer chegar, quais são os principais pontos de destaque para que a gente possa levar isso para os desafios da inovação. As coisas precisam estar conectadas e a tecnologia precisa estar alinhada ao negócio. Por isso que a gente vê cada vez mais pessoas da área de negócio, juízes, promotores, se envolvendo com tecnologia. O Esdras lá em Roraima, é o Faustino lá em Pernambuco, é a Luciana, o Caio, o Paulo lá na Justiça Federal de São Paulo, a Flávia lá no TJ do Paraná, em todos os tribunais, em todas as instituições que vêm caminhando nesse processo de transformação, tem alguém do negócio acompanhando muito de perto a área de tecnologia para fazer esse link. A inteligência artificial, a inevitável adesão a essa tecnologia que amplia as oportunidades, ou seja, eu participei, eu sempre gosto de ressaltar isso, né? A inteligência artificial não é mais uma opção, por isso que é bem afirmativo, né? É inevitável a adesão a essa tecnologia para acelerar, é a tecnologia que vai proporcionar a mudança desse status quo, a mudança desse status de 80 milhões de processos em estoque que a gente convive há muitos anos, né? A questão da celeridade sempre entre as metas e muito pouco o resultado efetivo. E a pressão por resultado cada vez maior em cima do magistrado, a capacidade de julgamento está no limite, já influenciando, inclusive, na questão da saúde. Eu vejo a preocupação dos tribunais, do CNJ, com a saúde dos magistrados, porque a pressão é muito grande, a produtividade está lá em cima, e mesmo assim a distância é enorme. Cada juiz julga na média cerca de 1.800 processos por ano, e para dar vazão aos 80 milhões, deveria jogar 6, 7 mil. É humanamente impossível. A gente precisa usar a tecnologia. E a inteligência artificial é a tecnologia que vai ajudar nesse processo de transformação. As pessoas, como principal ativo da instituição, elas não há inovação, não tem evolução tecnológica se não tivermos as pessoas capacitadas, preparadas, as pessoas como principal ativo da instituição. Precisam usar a tecnologia
para aprimorar a força de trabalho das pessoas. Não é a tecnologia para substituir as pessoas, mas para aprimorar a força de trabalho. Usar a tecnologia com inteligência. Igor, sobre essa questão das pessoas, a Alessandra fez uma colocação aqui sobre esse tema, né? Podemos dizer que inovação também é olhar para as pessoas como centro dos processos. Como podemos, a partir dessa premissa, pensar em novas formas de organizar o trabalho, se comunicar e como o judiciário pode se reinventar após esse período pelo qual passamos? Essa é a reflexão, né? É fundamental pensar nisso, né? Não há como dissociar. Você montar uma estratégia e por isso tem que trabalhar. Por isso a ideia das premissas, né? Elas não são excludentes, elas não têm uma ordem cronológica entre todas, mas elas são todas entrelaçadas: liderança, cultura, o cidadão no centro, né? A razão de existir do setor público, da área pública, das instituições, é o cidadão. E as pessoas é fundamental para um processo de transformação. A gente precisa pensar e planejar, colocar as pessoas no centro, porque é a partir delas que a gente vai conseguir fazer evolução tecnológica. A tecnologia, por si só, não vai transformar nenhum processo. A inovação não adianta ter o melhor laboratório, com os melhores tecnologistas. Cara, beleza. E agora falta o quê? Faltam as pessoas que vão fazer isso acontecer. Os consumidores, né, desenhar a experiência digital sem perder a conexão humana com a instituição, ou seja, a gente vê cada vez mais a preocupação com a experiência, ou seja, trocar o chapéu, colocar o chapéu do usuário de serviço. Isso a gente pensa quando a gente faz uma compra online, tu vai lá na Amazon, tu faz uma compra, se tu puder, tu fica monitorando a entrega, querendo saber quanto é que ela foi despachada, até ela chegar na tua mão, a embalagem, o roteiro, quanto tempo vai levar, a experiência, planejar a experiência do cliente, assim como as empresas se preocupam com essa experiência do cliente, o setor público precisa se preocupar com a experiência do cidadão, desenhar a experiência do cidadão, como que ele vai acessar esse serviço, como que ele vai usufruir dessa tecnologia que está sendo disponibilizada, desse chat, desse portal, desse aplicativo, ou seja, sempre pensar na experiência do cidadão como usuário, vestir o chapéu do usuário do serviço. É fundamental. E pensar nessa experiência, desenhar isso, discutir, porque, cara, quanto melhor tu evoluir nisso, tu vai ter, com certeza, tu vai prestar um serviço muito mais adequado, em alto nível. A segurança, a confiança, a transparência das informações, o uso de dados, cada vez mais valorizadas a questão do uso de dados, né? Essa pandemia também ela trouxe essa experiência, trouxe essa reflexão, não só a aceleração tecnológica em relação à adoção de tecnologias como videoconferência para várias iniciativas, videoconferência para todo tipo de audiência, criminais, de família, de conciliação, sessões de julgamento, sustentação oral, videoconferência, né? Todo mundo parece que perdeu o medo e está usando. Todo mundo que eu conheço, o judiciário já testou várias ferramentas, já sabe a característica da ferramenta A, B, C, foi realmente incrível. Mas uma preocupação que acompanhou esse movimento trazido pela aceleração tecnológica provocada pela pandemia é a questão da digitalização do acervo. Vários projetos nasceram agora, durante a pandemia, e as pessoas se deram conta que é possível acessar remotamente os processos digitais. Mas para quem ainda tem processo físico, como que tu trabalha em home office? Como que tu acessa um processo? Então, vários tribunais iniciaram projetos de digitalização do acervo, em função da questão do uso de dados, a qualidade dos dados, e aí entra também a questão da segurança da informação. As pessoas os tribunais agiram muito rapidamente ao permitir que as pessoas pudessem ir para casa e trabalhar de forma remota. Isso foi lá no mês de março, abril, mas agora já existe a preocupação com os meios adequados, com a segurança do link, com a segurança do acesso. Esse tema também tende a evoluir, porque a gente não sabe, primeiro, quanto tempo vai durar essa crise e segundo, se vai ser só essa. Provavelmente não. Então, outros componentes, outras questões vieram à tona nesse momento e que está se consolidando uma forma de atuação. Sem contar os tribunais que já concluíram que vão liberar o prédio A, B e C,
Eu tenho conversado com alguns tribunais que alguns desembargadores, por exemplo, já estão consensuando no sentido que não precisa ir todo dia para o tribunal, que está acontecendo de forma muito natural as reuniões, que a produtividade aumentou. Então, existe uma transformação bem grande acontecendo aí, provocada pela pandemia. E o sétimo destaque é a questão da sustentabilidade, né? A gente vê aí a Agenda 2030, um trabalho desenvolvido pela conselheira Maria Tereza lá no CNJ, com os VIODs, trabalhando os 17 Objetivos Sustentáveis da ONU, né? Isso já virou meta do CNJ, já virou mais um desafio, né? Mais uma meta para a administração. Enfim, o judiciário não está desconectado com a realidade global. A sustentabilidade é uma tendência mundial. Não adianta dizer que isso, tem gente que ainda não valoriza, não entendeu que isso é um caminho sem volta também. Olhar para a questão da sustentabilidade, preservação do meio ambiente, tem vários itens que fazem parte, inclusive um dos objetivos sustentáveis é a questão da inovação. Então, só fazer aqui, a gente fez uma pesquisa com os nossos gestores, agora, né, a gente está compilando essa informação que é relevante para o tribunal se organizar pensando aí no futuro próximo, e um dos dados assim, mais interessantes que veio na pesquisa foi assim, a informação de quantos servidores eles reputavam necessários no trabalho presencial para o funcionamento normal do tribunal. E a gente chegou a uma resposta em que menos de 50%. Então, veja, até talvez numa visão ainda, quem ainda está num processo de tentar entender o que a gente está vivendo, porque eu acho que todo mundo está meio que tentando se contextualizar, o próprio tribunal já respondeu, olha, para o funcionamento normal nosso, a gente hoje precisa de menos de 50% do pessoal presente. Então, tudo isso eu falo, muda a concepção, as restrições que o CNJ ele vai, né, está sendo provocado por todos os tribunais, porque ele limita o teletrabalho veio e veio como um avalanche. Então, assim, tudo, né, eu digo hoje, quem está envolvido em gestão tem que entender, tudo se transforma muito rápido, né, o que era uma realidade ontem, hoje ela mutou e já é outro enfoque, então desafiador tudo isso. Advogado não sei se você já viu essa experiência, sendo atendido remotamente, antes de eu me afastar da jurisdição, eu fiz um atendimento e o advogado no final me falou, olha doutor, preciso o tribunal pensar sobre isso aí, porque foi bom demais não ter que sair da minha casa, né, deslocar, isso entra em sustentabilidade, menos trânsito, né? As pessoas mais ágeis resolvendo. Então, eu acho assim, tem uma avenida aberta aí para repensar o futuro do judiciário. É uma mudança incrível, caminho sem volta. Eu acho que não voltaremos ao status anterior, com certeza. Não, eu não tenho a menor dúvida. Agora, o quanto vai, obviamente, a dosagem disso tudo é que a gente vai ter que aprender e desenhar junto, né? A gente, inclusive, poucas semanas atrás, a gente desenvolveu uma oficina de futurismo com o pessoal de vários tribunais discutindo, né? Prototipando como será o dia de amanhã, considerando os sinais trazidos pela pandemia. É bem interessante. A gente fez um trabalho com um futurista lá do Porto Digital de Pernambuco, o Jacques Barça, que foi também keynote no Expo Jude, e a gente já tem mais 2 oficinas marcadas, porque gerou uma expectativa, gerou umas recomendações de a gente desenvolver mais esse trabalho de prototipagem de futuro, de como será o judiciário no dia da manhã, como será o judiciário depois dessa grande aceleração tecnológica trazida pela pandemia. Bom, evoluindo, então, avançando para a premissa 4, né, que é o cidadão no centro, ela está no centro desse infinito, não é por acaso, né, realmente o cidadão é a razão de existir do setor público. Então, colocar o cidadão no centro requer uma série de mudanças e a tecnologia pode ajudar nesse processo para proporcionar uma melhor coerência nos serviços prestados. Ou seja, é preciso colocar o cidadão dentro, eu preciso colocar o chapéu do cidadão, que é o usuário do serviço, e ver aquilo que a gente estava falando lá no set de destaque, né? Desenhar a jornada, pensar na experiência do cidadão. Como eu gostaria de ser atendido, assim como eu quero ser bem atendido quando eu faço uma aquisição, quando eu compro alguma coisa no e-commerce, eu gostaria de ser atendido também. O cidadão pensa assim, o cidadão e nós, quando vestimos a carapuça do cidadão, a gente quer chegar no ponto lá onde a gente está indo buscar um serviço público
ou de preferência nem sair de casa, quer fazer tudo por um aplicativo, e a gente não quer mais uma informação, a gente quer um serviço, a gente quer todo o ciclo, a gente quer um serviço finalístico, a gente quer informação, quer saber como acessa, quer acessar, quer fazer, se tiver uma conta, quer emitir a fatura lá, já pagar, já gerar um serviço como um todo. Ou seja, o cidadão, assim como o consumidor tem uma expectativa elevada quando adquire um produto, o cidadão tem uma expectativa elevada com o serviço público. E o nosso dever da instituição é colocar ele no centro e pensar nessa jornada. E nesse conceito de cidadão no centro, tem um conceito trazido pelo Japão, que está co-criando o futuro, pensando nessa sociedade 5.0, seria uma sociedade centrada no ser humano, onde as tecnologias e inovações vão servir para ajudar na evolução das pessoas e não para substituí-las. Pensar na tecnologia e na inovação para apoiar as pessoas, uma ferramenta para proporcionar uma melhora na sua atividade. Esse é o conceito da sociedade 5.0. Ou seja, tem que isso é uma questão, Piccoli, interessante. Sim, há uma certa insegurança no ser humano. E eu acho que isso não é só no tribunal. Todos os estudos apontam que as profissões serão transformadas, né? Muitas serão radicalmente ou até extintas por substituição. Tudo isso gera uma certa intranquilidade. Então, assim, uma visão, não sei se você concorda, que o servidor de hoje e as habilidades, elas precisam ser transformadas. Então, a gente precisa ter uma abertura a desenvolver novas habilidades. Eu falo até, né, eu me colocando na condição própria de juízos. Meus processos de trabalho, se eu olhar aí, nos 17 anos que eu estou atuando, modificaram sensivelmente, veja, com a evolução de uma tecnologia que eu falo que ainda não foi uma aceleração tão vertiginosa como a gente deve enfrentar aí nos próximos anos com o ingresso da inteligência artificial, inclusive auxiliando o juiz a construção daqueles processos decisórios muito repetitivos. Não sei se você concorda com isso aí. É bem isso. Esse é o ponto que merece uma reflexão, né? Na verdade, essa provocação de pensar o negócio, pensar o cidadão, pensar na prestação de serviço, e é aquilo que eu falava antes, né? Pensar no cidadão como cliente. Assim como o cidadão o cliente tem expectativas baseadas no serviço que acessa, o cidadão tem uma expectativa de alto nível. Eu gosto desse exemplo, é um exemplo que eu acompanhei o congresso do Gartner ano passado em Orlando, onde eles apontam, esse congresso ele acontece uma vez por ano, onde eles apontam as tendências de tecnologia. Gartner é um instituto de pesquisa que aponta tecnologias, as tendências, e esse gráfico ele faz uma reflexão, né? Assim como um cidadão pode chamar uma pizza de 15 formas diferentes, pode usar um smartwatch, pode usar um SMS, pode usar uma rede social, pode usar um e-mail, pode usar um telefone. Tem 15 formas diferentes, ele explicou lá 15 formas diferentes de o cidadão chamar uma pizza. Bom, por que raios que ele pode chamar uma pizza através desses 15 canais diferentes e não pode acessar um serviço público com essa mesma quantidade de canais? O grande desafio não é liberar os canais de acesso, criar um chat, criar um e-mail, uma plataforma que tenha toda essa forma de comunicação. O grande desafio do setor público é atender a expectativa, né? Tu vai liberar, vai dar acesso às pessoas, ao cidadão, ele vai chegar de tudo que é forma. Acontece que tu tem que estruturar o teu serviço para que consiga dar as respostas no nível da forma de acesso que tu liberar, né? Então, o desafio é muito grande, né? De tu pensar na experiência do cidadão como usuário de serviço, entregar para ele de diversas formas, não só uma informação, mas um serviço público, mas atender ele de forma adequada dentro desses diversos canais, chamado pelo Gartner de plataforma multi-experiência. O desafio é muito grande, mas a gente precisa caminhar para isso, a gente precisa evoluir para cada vez mais proporcionar uma experiência incrível para o cidadão, e pensando nele como centro das nossas atenções. Que muitas vezes a gente observa que nas instituições, quem está no centro não é o cidadão, é o advogado, é o juiz, é o servidor, é a instituição como todo, mas o cidadão muitas vezes passa
ao lado, passa despercebido. A gente precisa sempre fazer essa reflexão. Como eu estou entregando esse serviço ao usuário final? Como que ele está recebendo o serviço que eu pretendo entregar? Isso também é uma tendência trazida pelo IDC, né? Mais de 50% dos funcionários, dos colaboradores, precisarão, de alguma forma, rever, reformar as suas qualificações profissionais, e a gente trata aí de algumas habilidades que são essencialmente humanas, né? Que é criatividade, originalidade, pensamento crítico, resiliência. Essas qualidades são do ser humano. Ele precisa desenvolver cada vez mais, porque ele vai fazer a diferença na hora dessa grande informatização que vem acontecendo. Não é que os robôs virão para substituir as pessoas, mas as pessoas precisam evoluir naquilo que é peculiar, naquilo que são características essenciais do ser humano e que ela nem pode ser até que a inteligência artificial evolua, mas vai levar muito tempo. Né? Eu preciso olhar para essas habilidades que são essenciais do ser humano e evoluir nelas. E com isso eu estou me preparando como profissional, como pessoa, para fazer frente a essa transformação e sem me abalar, sem ser atropelado por uma tecnologia. E, obviamente, por onde começar esse processo, eu preciso pensar na jornada do usuário, eu preciso pensar, lá atrás a gente falou de colocar o cidadão no centro, e dentro da instituição eu tenho que colocar as pessoas no centro, eu tenho que pensar no como eu vou começar a minha jornada olhando para as pessoas, olhando para a experiência, chama o X é a abreviatura, né, de User Experience, né, que é a experiência do usuário, pensar na experiência do usuário quando se pensa nas suas necessidades, quando se vai pensar numa tecnologia, na evolução tecnológica, tem que pensar na jornada do usuário. O usuário faz toda a diferença. Quando tu tem essa jornada pensada, planejada, a experiência vai ser muito maior. Se tu pensar no usuário depois que a solução está pronta, a chance de tu errar é muito grande. Precisa pensar no usuário antes de desenvolver a solução. Tá, vou desenvolver para resolver qual tipo de problema, como que eu vou entregar esse serviço, como que eu vou entregar essa informação, esse serviço como um todo para o usuário. A quinta premissa é o modelo de judiciário como plataforma. Esse é um conceito também que ele vem evoluindo. É mais do que simplesmente atender ou melhorar o serviço ou inovar na prestação de serviços jurisdicionais. Existe um hiato entre os serviços prestados e a experiência que o mercado oferece. Então, quando se fala em plataforma, a gente está pensando em alguns benefícios que podem ser proporcionados nesse modelo de atuação. Justiça aberta, transparente, acessível à sociedade, a melhoria contínua dos dados. A gente precisa cada vez mais pensar nas instituições, sejam elas públicas ou privadas, e no caso do tribunal também precisa ser uma instituição orientada a dados. A gente não há como tomar uma decisão, não há como usar tecnologias diante dessa evolução tecnológica, BI, Big Data, inteligência artificial, até o processo eletrônico. Eu preciso ter dados, e melhorar cada vez mais, investir na qualidade dos dados, porque isso vai te possibilitar uma melhor tomada de decisão. O próprio juiz, né, o magistrado, cada vez mais ele é menos artesanal e mais um gestor, e mais um tomador de decisão. Se ele conseguir evoluir nessa lógica de ser orientado a dados, ele vai tomar decisões mais, além de mais rápidas, mais qualificadas, né? Porque a tecnologia proporciona isso. Minimiza erros, acelera o processo. Então, apoio soluções que gerem celeridade à justiça, ampliação da oferta de serviço jurisdicional e aceleração da capacidade de inovação das instituições. Esse conceito de plataforma não é simplesmente abertura dos dados, disponibilizar uma base de dados para a sociedade. É abrir os dados, estimular uma competição, oferecer algum tipo de benefício. Isso é atuar como plataforma, não é só a questão de abrir os dados, mas é abrir os dados, dar mentoria, oferecer algum tipo de benefício. E aí a gente tem várias iniciativas caminhando nesse sentido, vários hackathons, hackajus, hackfests acontecendo pelo Brasil afora. A gente tem iniciativas
da Justiça Federal, dos Ministérios Públicos, dos Tribunais de Justiça, tribunais federais. São várias iniciativas que vêm caminhando nesse sentido de, cara, eu não tenho obrigação de desenvolver todas as soluções que são importantes para o tribunal. Eu não tenho, a minha equipe de TI é limitada, eu não tenho mão de obra suficiente para pensar em todas as soluções, eu não tenho conhecimento suficiente em relação à adoção de novas tecnologias. Por isso mesmo que o negócio do tribunal é justiça. Quando ele se propõe a abrir os dados, quando ele se propõe a abrir os desafios, apresentar os desafios para a sociedade, chamar a sociedade para participar, surgem ideias incríveis. Por exemplo, eu lembro de uma solução que surgiu lá do Hackathon da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, numa das edições anteriores, que foi um aplicativo que faz a leitura de uma movimentação processual e ela faz uma tradução de uma linguagem essencialmente jurídica para uma linguagem coloquial. Ela tira o juridiquês e traz uma linguagem mais acessível para o cidadão. Isso dificilmente viria se fosse uma atividade apenas interna. Porque as pessoas que estão acostumadas com as nomenclaturas dentro do tribunal, elas não têm essa visão do externo, que não está acostumado. Por exemplo, um cidadão comum, na sua simplicidade, ele não tem obrigação de saber que o processo concluso ele está em carga com o juiz para decisão, e não é um processo concluído. E esse aplicativo que surgiu de uma participação, de uma aproximação da Justiça Federal com a academia, nesse hackathon surgiu essa ideia de desenvolver um aplicativo que faz a leitura da movimentação processual e faz uma tradução com uma linguagem simples, uma linguagem coloquial. Parece básico, parece muito simples, mas ele tem uma importância, uma relevância para a sociedade incrível. Eu fiquei bastante animado quando eu vi o surgimento dessa, inclusive acompanho lá essa startup que está sendo incubada dentro da Justiça Federal lá do Rio Grande do Norte. Essa ideia para a gente também, ela vem bem forte, é uma proposta da administração, a gente trazer um pouco da academia e do usuário para participar com a gente. Senão as construções, isso a gente tem refletido com quem a gente vai conversando no sistema, elas ficam muito nessa visão que você colocou, ou seja, eu construo algo que atende muito ao público interno, às nossas necessidades, mas eu não coloco tanto, às vezes, o usuário no centro desse produto, para que ele viva uma boa experiência também, não a gente só resolva e produza números. Eu acho essa ideia aí sensacional mesmo. E a aproximação ela é saudável, a aproximação com a academia ela oxigena, ela traz ideias novas. Aquele projeto lá, aquela parceria que tem do Rio Grande do Norte, que eu vou falar agora, eu acho, nessa inovação multidisciplinar, que é o projeto Residência em TI, ele é sensacional. Depois eu vou falar um pouquinho dele aqui. Então, a sexta premissa, o conjunto das premissas é para acelerar a inovação e o processo de transformação. Mas a premissa número 6 é de inovação multidisciplinar. Justamente multidisciplinar porque a inovação ela não é uma área, não é um setor, ela tem que ser múltipla, ela precisa ter múltiplas contribuições, as mais diversas possíveis. Eu gosto muito dessa frase da Luciana Ortiz, que foi a líder lá do JustLab, durante a administração em que ela foi diretora do foro e acompanhou muito de perto, atuou forte na JustLab, que tem fé na inovação, realmente tem fé e acredita. As pessoas, a gente vê esse movimento, vê as pessoas que são apaixonadas. É muito legal de chegar numa Justiça Federal, marcou uma reunião que ela se prolonga, numa sexta-feira, às vezes 7, 8, 9, 10 da noite, as pessoas estão lá, são juízes federais que estão sentados numa mesa redonda, com a manga arregaçada, colando post-it, tomando pizza, tomando Coca-Cola, chamando pizza e não descontinuando aquela reunião porque estão engajados, porque estão envolvidos, tem isso como um propósito. As pessoas que participam desse movimento de inovação, elas realmente não vão em função de um status, de um cargo, de uma remuneração. A maioria das pessoas que participam desse momento é porque acreditam, é porque têm fé, é porque se engajam em função de quererem fazer a diferença, não ser apenas um partícipe, mas ser protagonista, acompanhar, participar. É muito legal de ver essa legião de voluntários, essas pessoas que atuam, a maioria absoluta das pessoas que atuam nos laboratórios de inovação na justiça inteira
são abnegadas, são pessoas que querem fazer a diferença. São pessoas que têm essa característica em comum. A maioria delas, a absoluta, não estão lá por uma questão de status, ou porque vai ganhar uma certa visibilidade, porque vai ter uma remuneração diferente, porque vai ter um cargo. Sim, porque estão engajadas nesse processo e têm sangue na veia, querem participar, querem fazer a diferença. Isso aí que você colocou é muito legal, que nas reuniões que a gente tem feito, organizando essa estratégia para essa participação mesmo plural da casa, multidisciplinar, e principalmente trazer hoje quem está na ponta para participar e construir isso, aí muita gente me pergunta assim, mas você acha, Jaider, mesmo que as pessoas vão se envolver nisso? Elas já são muito atarefadas lá na ponta. Eu falo, eu acredito muito, eu ponho muita fé que as pessoas vão, e sem buscar nenhum retorno financeiro, mas talvez nesse anseio de construir. Eu espero que eu esteja certo, Pico. Com certeza está certo, eu não tenho nenhuma dúvida. Assim, a gente acompanha muito de perto várias iniciativas em tribunais com características completamente diferentes, regiões diferentes, sejam tribunais estaduais, federais, do trabalho, ministérios públicos. O que tem de comum nessas pessoas, nessas iniciativas de inovação, é engajar pessoas que querem fazer a diferença. Isso tem de comum. Isso para mim é combustível. Isso para mim é energia que me arrasta, me faz trabalhar cada vez mais em prol desse objetivo, que é de ajudar as pessoas e as instituições a melhorar a justiça do futuro, a antecipar o futuro, usar a tecnologia e a inovação realmente para melhorar o serviço público, para entregar um melhor serviço com mais qualidade, ser mais célere, enfim, todos esses objetivos que todos nós, que de alguma forma estamos engajados com esse tipo de processo, né, temos em comum, né? Fazer a diferença. E os valores do processo de inovação da justiça, ele tem, eu faço destaco alguns deles aqui, que eu foco nas pessoas, né? As pessoas no centro de tudo, né? Tudo começa pelas pessoas. A cocriação, que são comum nesses ambientes de laboratórios, né? A colaboração, a construção coletiva. Jaider, uma coisa que me chamou muita atenção, a gente teve muito pouco tempo para se transformar, a gente conseguiu, assim, tudo que a gente faz hoje, ele pode ser desenvolvido de forma online, a gente trabalha com 4 verticais, depois eu vou contar um pouco o que a gente faz, e tudo hoje é possível de forma online. A gente tem feito várias iniciativas, várias oficinas, trabalhos de forma colaborativa, que o pessoal chega ao final de um dia, de uma jornada, sem se dar conta que estava no ambiente online. A tecnologia evoluiu tanto nessas ferramentas de colaboração, nessas ferramentas de videoconferência, que tu divide em salas, que tu usa uma ferramenta que permite as pessoas estarem colando post-its, estarem conversando como se estivessem numa mesa redonda, e ao final de um dia chegar numa construção coletiva. É bonito de ver isso. E é sensacional saber que, cara, se alguém quiser se esconder atrás da desculpa da crise, e meu laboratório está fechado, não está fechado. Quem quiser fazer, faz. As tecnologias estão aí, são acessíveis, muitas delas têm várias possibilidades de uso sem custo, tem versões que são possíveis, algumas limitações, etc., mas quem quer fazer, consegue fazer de forma online. Não tem a desculpa de que estamos em crise. A gente tem uma equipe que está se preparando, justamente se capacitando para o uso dessas ferramentas. Eu participei de uma experiência em equipe com o Miro, que você deve conhecer, a ferramenta lá, e a gente tem passado tardes inteiras fazendo essa construção, e eu falo, como essas ferramentas também são ágeis, como elas, né, permitem realmente uma participação. A gente até tem discutido aí sobre o nosso laboratório sair um pouco daquela visão física, mas ele também ser um laboratório bastante virtual, para tornar mais acessível, para que os nossos usuários que estão mais distantes, não tenham que, para participar como condicionante, se deslocar do local, né? Às vezes quem mora um pouco mais distante, está envolvido em um prédio um pouco mais distante da sede. Olhares múltiplos, né? Multidisciplinar, ou seja, quanto mais múltiplos for a formação de uma equipe para uma reunião, para uma atividade de laboratório, mais criativo será a ideia, o protótipo, e a experimentação, justamente o laboratório para ir lá experimentar, errar, prototipar, testar tecnologias, testar ferramentas, é o ambiente mais adequado possível nesse processo de inovação dentro do laboratório. Mas chamando a atenção para o laboratório, diferente de criatividade,
inovação precisa de método, independente de qual for utilizar. Não pode construir um ambiente, uma equipe múltipla, juntar as pessoas dentro de um laboratório e não usar um método. Tu vai chegar ao final de uma reunião com um monte de ideias, mas ela não está estruturada, ela não, tu vai chegar muito distante de um protótipo. Quando se tu trabalhar, escolher o método, preparar as pessoas para utilizarem esse método, pelo menos uma pessoa dentro de cada reunião precisa conhecer o método e fazer a gestão desse processo, fazer a gestão dessa reunião através de um desses, são vários métodos disponíveis hoje, o Sprint, o Design Thinking, Startup Enxuta, Law Design, Scrum, a gente tem várias metodologias que são possíveis de serem utilizadas. O importante é escolher um e usar. Formar pessoas, o tribunal precisa formar essas pessoas, as pessoas precisam buscar essa qualificação para que dentro de um processo de cocriação, dentro de um processo de inovação, se saia ao final de uma reunião, ao final de uma experiência com uma ideia já evoluída, com um protótipo, muitas vezes, dependendo do nível, tu já consegue colocar lá um design, um programador, tu pode chegar ao final sendo uma ideia de tecnologia já com uma visão bem evoluída. Isso serve para as oficinas, isso serve para o laboratório, isso serve para os hackathons, né, que tem acontecendo aí, vem acontecendo uma série de hackathons também na justiça. Para inovação, a gente precisa de método. Depois eu posso passar mais sugestões. A gente tem várias metodologias que a gente utiliza no nosso trabalho de apoio aos tribunais. Queremos sim, queremos, isso aí é importantíssimo para a gente. Bom, existe então esse movimento dos laboratórios, né? A iniciativa mais a pioneira, né? A número 1 no Brasil e América Latina na justiça foi o JustPilab, o Laboratório de Inovação da Justiça Federal de São Paulo. Foi o primeiro que inspirou muitos outros Brasil afora, ou seja, e agora eles já estão também discutindo o processo de inovação aberta, ou seja, fazendo chamadas para apresentação de startups, conversando com o mercado também, conversando com a sociedade através das startups, das incubadoras, para ver as ideias e fazer prova de conceito, etc. Está bem evoluído esse processo dentro da Justiça Federal de São Paulo. O modelo que é bastante usado, que é bem diferenciado, que eu considero assim, disruptivo, é o do Ministério Público de Pernambuco. Na verdade, o MP Labs ele surgiu com uma visão lá do Ministério Público de Pernambuco, com uma visão aberta, uma visão de construir, ao invés de um laboratório interno, construir um laboratório com a sociedade. Eles apresentaram 14 desafios para a sociedade no primeiro ciclo. Desses 14 desafios, eles receberam cerca de 40 propostas. Essas propostas foram analisadas e foram sendo avaliadas e passaram por uma triagem. Numa fase final chegaram a 5, essas 5 viraram startups que estão sendo aceleradas pelo Ministério Público, que tem participação na startup. Ele fica com uma participação lá de 5% na startup que foi originada a partir dos desafios apresentados para a sociedade. Eles usaram o novo marco legal da ciência, tecnologia e inovação, contrataram o Porto Digital, uma contratação direta, amparada, sustentada juridicamente por esse marco legal, escolheram o parceiro, que foi o Porto Digital. O Porto Digital organizou a sociedade através das incubadoras, universidades e startups, apresentaram esses desafios, receberam as propostas e foram participando desse processo de triagem. E essas Revise, Vox, Audívia, Minera e essa história foram as 5 primeiras soluções do primeiro ciclo ainda de inovação. Eles já estão no terceiro ciclo, ou seja, a ideia é que o recurso que seja originado dessa participação nas startups possa ser reinvestido e sendo sempre criados novos ciclos de inovação aberta. É um modelo bem diferente, mas é um modelo ousado, disruptivo, empreendedor dentro do ecossistema de justiça. É um modelo bem diferente do que a gente tem acompanhado aí mesmo. É um modelo diferente, é um modelo de inovação aberta, um modelo de inovação com a sociedade. Eles têm a percepção de que, cara, internamente eu não tenho condição de desenvolver, a minha equipe é limitada, eu preciso da contribuição da sociedade, tanto no sentido de ter a percepção do usuário do serviço,
quanto no sentido de ter a capacidade de desenvolver de forma rápida. E as startups são ágeis, está no seu DNA. E eles têm um parceiro muito incrível lá em Recife, que é o Porto Digital, que faz toda a diferença. Esse modelo já está inspirando outras instituições de justiça que devem seguir essa trilha de inovação aberta. Então, existe o laboratório lá da Justiça Federal do Rio Grande do Norte, o Marco Bruno já esteve aí, então não serei repetitivo, apenas para citar que ele já criou 3 laboratórios de inovação, em Natal, Açu e Mossoró. O principal projeto deles, que eu acho assim, incrível, que inspirou também outras parcerias país afora, é o Residência em TI. Os alunos passam um dia na universidade, 4 dias dentro do laboratório, dentro da Justiça Federal, desenvolvendo soluções, ou seja, ao custo de uma pós-graduação, eles estão tendo acesso a mão de obra extremamente qualificada, que não conseguiriam contratar por esse valor, e estão gerando soluções que estão sendo geradas por esse grupo de pessoas que recebem essa bolsa, que recebem esse patrocínio da pós-graduação. Ou seja, é um custo extremamente baixo, uma mão de obra extremamente qualificada e que vem dando resultados. Também já estão em outros ciclos, já estão discutindo agora a evolução para o mestrado, ou seja, é sempre evoluindo. É uma referência esse para mim é o principal benefício. E o modelo do Laboratório de Inovação do Marco Bruno, lá do Rio Grande do Norte, ele é quase que todo ele voltado à parceria com a universidade. Ele é baseado na parceria com a Universidade Federal. Assim como o modelo do Ministério Público de Pernambuco, ele é baseado na inovação aberta, na participação da sociedade, o Marco Bruno é baseado na experiência com a Universidade Federal. A Justiça Federal de São Paulo é baseado na gestão. Ele é muito forte, ela não olha muito para a jurisdição, ela olha muito para proporcionar as ferramentas de gestão para a direção do povo. Esse é o fim. Então, eles têm características distintas, por isso que não tem um modelo certo, não tem um modelo caixinha, modelo pronto que tu vai pegar, esse aqui é o que me serve. Provavelmente tu vai precisar fazer algum tipo de adaptação para a tua realidade. Tu tem uma universidade forte, tem uma forma de acesso, tem como estabelecer uma parceria, tem uma instituição parecida com o Porto Digital ou com uma CAT que tem lá em Florianópolis, ou seja, tu tem que analisar as tuas condições do tribunal interna, a tua capacidade e aí montar o teu modelo de inovação. Não existe o certo e o errado, não existe todos eles estão entregando benefício, todos eles estão dando certo para aquilo que ele foi gerado, ele está alinhado à estratégia da organização. É isso que é importante. A gente vê esse movimento crescendo, vê o Laboratório de Inovação do MP do Rio também entregando resultado, o movimento Pulso, que é lá do Ministério Público de Santa Catarina, que ele agora está criando o Laboratório de Inovação, mas vinculado aos de ciência de dados. Ele já tem muita experiência nesse quesito de ciência de dados. Ele tem um laboratório de ciência de dados há mais de 10 anos. Ou seja, quando poucos falavam em ciência de dados, o Ministério Público de Santa Catarina já investia nisso, ele já tem uma iniciativa que tem toda essa experiência. E agora estão juntando inovação com a ciência de dados. Com isso, eu concluo assim, a parte das 7 premissas. Essa é a ideia de passar para vocês. Então, um pouco de cada uma das 7, bem abrangente, para passar um pouco sobre essa percepção e sobre o porquê das 7 premissas, onde todas elas são entrelaçadas, elas não são excludentes. Eu falei que elas estão interligadas, porque quanto mais tu conseguir desenvolver de iniciativas dentro das 7 premissas, tu conseguir mapear, desenvolver um trabalho orquestrando, pensando para cada uma delas, tu vai obter o melhor resultado. Então, estar em sintonia com as novas comunidades de aprendizagem, redes de relacionamento, objetivos comuns, significados compartilhados, se torna tanto uma estratégia como um resultado. Na verdade, eu estava pulando aqui, quase que eu não falo da premissa de ecossistema, que é a última premissa. Estava fechando a inovação. Na verdade, a última premissa é o ecossistema, que a gente fala que é um conjunto de parceiros que são alinhados em torno de um objetivo, seja um ecossistema de inovação, seja o ecossistema das instituições, seja olhar para os teus pares, não precisa reinventar a roda, não precisa participar desses comitês, desses grupos de tecnologia, grupos de WhatsApp. Tem muitos grupos sendo formados, o poder da rede ele é incrível, a instituição não precisa reinventar a roda, pensar num problema como se fosse só teu, olha para o lado,
vê o que o outro tribunal está fazendo, olha o que o Ministério Público está fazendo, olha para aquilo, para o movimento que a sociedade está desenvolvendo, tenta absorver para não precisar começar do zero, ver até quem já fez, até onde ele chegou, parta dali, estabeleça uma cooperação, colabora, porque tu tem condição de promover uma grande jornada. Dentro desse conceito que a gente criou o Expo Jude, que foi o ambiente que o Tribunal de Justiça DF, inclusive, foi expositor ano passado, um evento que a gente criou aí em Brasília. Foram 23 instituições ano passado que estiveram no centro das atenções. A gente desenvolveu um stand para que os tribunais pudessem estar mostrando as suas iniciativas, contribuindo com as suas inovações, as suas soluções tecnológicas, colocando à disposição de outros tribunais. Eu fico emocionado quando eu ouço os relatos das trocas ocorridas nesse evento. Vários laboratórios de inovação surgiram inspirados no que viram no palco, que assistiram, o que viram no stand desses que foi apresentado, o JustLab, o MT Labs. Foi muito legal ver esse compartilhamento que foi desenvolvido a partir da troca, a partir desse momento de conhecimento, de colaboração, as pessoas conhecendo o que o outro está desenvolvendo. As experiências foram incríveis. Aplicativos que um tribunal já tinha desenvolvido, que outro estava com um projeto para desenvolver, já pegou pronto. Iniciativas, o laboratório que eu tem todos os marcos, tem todas a documentação para tu começar essa jornada, você não precisa começar do zero. É muito forte essa força do ecossistema, é muito incrível quando tu consegue compartilhar, quando tu consegue atuar em rede, tu pode ter benefícios incríveis. E aí, esse ano não foi a pandemia que nos impediu de realizar o Expo Jude online, a gente realizou online, só que ao invés de 600 pessoas, foram 5.100 pessoas que participaram. Ou tiveram os estandes dos tribunais, os estandes das empresas também, que proporcionaram muita troca, muita sinergia. E se Deus quiser, em outubro está marcado, 13 a 15 de outubro, em Brasília, se as condições permitirem. Se não permitirem, será mais uma jornada online com prêmio de inovação, porque a gente precisa reconhecer as grandes iniciativas, a gente precisa reconhecer os líderes, reconhecer as administrações, reconhecer as pessoas. Então, um prêmio de inovação com várias categorias para realmente valorizar as instituições e as pessoas que querem fazer diferença, que estão se envolvendo com isso, participando, colaborando, dando ideias. Sobre o ecossistema, até pode ser um desconhecimento meu, esses eventos, eles geralmente, por exemplo, o Expo Jude mesmo, ele gerou algum documento em que estão consolidadas essas inovações que foram apresentadas, ou ficou muito ali na participação mesmo? Na verdade, o documento, na verdade, é uma revista, a gente está lançando ela, eu acho que ainda esse mês, é uma revista com um resumo de todo o evento, tudo que foi falado, porque, inclusive, as pessoas demandaram isso. A gente fez pesquisa com os participantes e o pessoal sugeriu que fosse, de alguma forma, organizado isso num documento, e a gente se empolgou e acabamos lançando uma revista do Expo Jude que vai circular agora no final de julho, início de agosto, com um resumo de tudo que foi apresentado nos palcos. Ainda não está registrado aquilo que foi disponibilizado nos estandes, mas a ideia é que a gente, nas próximas edições, vá refletindo tudo isso. E vá trazendo não só a experiência do Expo Jude, mas do Enastic, da AGU, que aconteceu há poucas semanas atrás, do Enastic dos Ministérios Públicos, que vai acontecer 19 a 21 de agosto. A ideia é que a gente vá compartilhando sempre o que está sendo gerado por esse ecossistema, porque é muito gratificante ver que um tribunal, por exemplo, economizou lá R$ 2 milhões um aplicativo que ele encontrou pronto num stand de um tribunal. E que as pessoas compartilham, não tem custo. Se alguém já usou dinheiro público para desenvolver uma solução, não faz sentido que o tribunal gaste energia, tempo e dinheiro para resolver o mesmo tipo de problema. Não tem lógica nenhuma. Então, o nosso papel tem sido dar palco mesmo, dar espaço para os tribunais, mostrar as tecnologias e inovações para que isso sirva de experiência. Inclusive, pode falar. Só para não perder o link, inclusive baseado nisso, que também a gente resolveu lançar um livro que a gente está apresentando agora, provavelmente no mês de agosto, que é sobre o novo Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação. A gente juntou uma série de especialistas em contratação pública e está desenvolvendo em conjunto
com os 2 cases de sucesso, ou seja, o Eduardo Toledo do Supremo está contando como que ele usou o marco legal para contratar um módulo lá do PJE do Supremo, e o MP de Pernambuco está contando lá no livro como ele usou o embasamento desse marco legal para fazer essa contratação de inovação aberta. Tem 2 casos práticos. A proposta desse livro também vai nesse caminho do ecossistema. Através dos exemplos e através desses 2 cases de sucesso e de 3 grandes especialistas no tema contratação pública, a gente quer inspirar outros líderes a seguir esse caminho, a fortalecer esse processo de contratação de inovação tecnológica. A gente no tribunal que tem buscado aí entender e conhecer essas iniciativas, eu não sei se existe, porque às vezes é um desconhecimento meu e do tribunal, algum canal, já que hoje o acesso está muito facilitado com essas tecnologias, um canal bem democrático onde os tribunais, que vamos dizer, a toda hora se lança uma nova ideia, onde tem sido lançadas essas ideias, onde se abre canais de contato e diálogo. Não sei se existe algo já mais assim aberto sobre, né, os resultados, onde as pessoas ficam com o contato para se comunicar. Porque é um desafio nosso fazer esse rastreamento para, às vezes, não começar a desenvolver algo inédito que alguém, com certeza, já pode estar bem evoluído, e a gente fazer parcerias ao invés da gente desenvolver de forma solo aqui no tribunal. Sim, na verdade, a gente recebe esse tipo de sugestão quase que todos os dias, todas as semanas, esse anseio, e a gente desenvolveu um aplicativo que foi a intenção foi um aplicativo para pensando na jornada, na experiência do usuário para o evento, mas a ideia é que isso seja também no futuro se torne um repositório dessas grandes ideias, ferramentas. A ideia é que quando o tribunal, por exemplo, ele fez todo um esforço para montar o seu stand online, que a gente permaneça com o stand montado e que a pessoa vá ali atualizando e mantendo como repositório. Quem quer buscar alguma tecnologia, alguma inovação que já foi desenvolvida pelo tribunal, encontra ali. Essa é a nossa intenção. E não, a gente recebe sugestões nesse sentido quase todos os dias. Pô, onde que eu posso encontrar isso, etc. Então, a ideia, a gente pensa em disponibilizar isso, obviamente, sem nenhum custo. A ideia é sempre estar contribuindo com esse processo de crescimento da rede, porque isso traz benefício para todo mundo, para a sociedade, para as organizações, para as pessoas, para o cidadão. E eu queria te fazer uma indagação, né, ver a sua visão sobre isso. Talvez um dos maiores desafios de quem está pensando aí nesse judiciário exponencial, esse avanço agora, dá saltos mesmo, que é o problema do estrangulamento, eu não sei se a palavra seria essa, das nossas áreas de TI, porque eu acho que isso é comum no judiciário inteiro. O recurso é bastante escasso e os nossos, vamos dizer, os projetos, eles ficam numa fila que às vezes perde até o time. Quando você vai desenvolver, a ferramenta até já não seria exatamente aquela. Eu te pergunto assim, algo que dentro dessa sua experiência muito mais ampla de quem está vendo esse judiciário do Brasil, você vê um caminho talvez para a gente não ficar nesse gargalo como vamos dizer, um empecilho para esses saltos do judiciário? Na verdade, esse é o grande desafio, né? As áreas de tecnologia, elas têm uma demanda muito maior da sua capacidade de atendimento. Eu só vejo uma alternativa aí de realmente esse processo, melhorar esse processo de integração, de colaboração para potencializar aquilo que alguém já fez, para não precisar, porque hoje, se tu conseguir isso, tu ganha muito tempo. Nossa Senhora, o tempo que se investe na hora de pensar uma contratação, de prototipar uma solução, tu contrata a consultoria, tu vai para o mercado, tu ouve, leva um tempo, e muitas vezes o desafio da gestão de 2 anos, ela não é suficiente para tu começar um processo e concluir e conseguir entregar uma contratação. Então, o desafio realmente não é só dos recursos disponíveis, mas também do tempo. É por isso que, cara, tanto para a questão dos recursos, que tu potencializa. Quando alguém já fez, tu potencializa. Tu começa de onde ele já chegou. E o segundo, a questão do tempo. Tu tem os recursos, que são cada vez, assim, custa dinheiro, e cada vez mais as instituições estão pensando sempre como fazer mais com menos, tem sempre esse desafio. Mas, além disso, a questão do tempo, para mim, ela é primordial. Ela é
Sim, o tempo de 2 anos ele é insuficiente para uma jornada de pensando desde o início do processo, fazer uma contratação no modelo convencional da 8666, planejar, prototipar, contratar, executar, entregar numa gestão, não dá. Então, tu tem que pensar numa gestão compartilhada, no modelo de gestão compartilhada, que a gente fala isso no livro, né? A gestão não é estanque, não tem que pensar só no teu período de 2 anos, ela tem que ser uma troca de bastão, ou seja, cada gestão partir de onde o outro já chegou, e a gente precisa desse processo de colaboração para que a gente consiga desenvolver projetos realmente de médio, longo prazo, porque tu não faz uma jornada inteira no ciclo de 2 anos. É muito difícil. Por isso que a gente tem esse desafio de atuar em ecossistema, de ter o apoio da liderança, da conscientização da liderança, de não reiniciar tudo do zero a cada 2 anos, de ser uma gestão continuada, de ser uma troca de bastão, trabalhar a cultura, trabalhar esse conceito do judiciário 4.0, ou seja, as empresas investem milhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, e tem gente que tem, algumas instituições ainda têm algum receio de conversar com as empresas, etc. Não tem que ter receio, é só fazer um processo correto, é só porque elas têm muita contribuição a dar. Colocar o cidadão no centro, pensar no modelo plataforma, estimular criar uma competição, abrir os dados, incentivar para que isso possa ser um desafio com a participação das incubadoras, startups, eles têm inovação no seu DNA. É muito importante quando consegue fazer essa aproximação, pode fazer uma diferença bem grande. E a inovação multidisciplinar, a ideia de construir um processo realmente um ambiente horizontalizado, onde as pessoas de várias áreas do tribunal possam dar as suas sugestões, as suas contribuições, pode fazer toda a diferença. E a força do ecossistema, para mim, assim, é primordial. Não é porque ela é a sétima premissa que ela deve ser considerada como a última. Não existe uma primeira e uma última, elas estão entrelaçadas. Excelente. Pessoal, se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente tem esses 10 minutos aí finais. Piccoli, não sei se você quer fazer uma fala final aí nesses 10 minutos. Na verdade, assim, eu fico à disposição também, se quiserem um pouco mais, eu estou à disposição de vocês. Como eu comentei antes, a gente tem essas 4 linhas de atuação, que é essa parte inicial, o pilar inicial, que é conexões que transformam, a gente organiza, faz a curadoria de encontros justamente para fortalecer esse processo de troca, de aproximação. A gente acredita muito no poder do ecossistema, por isso que a gente não somos uma empresa de eventos, mas a gente organiza alguns eventos justamente para aproximar. O objetivo principal é aproximar as instituições e proporcionar um ganho com isso, né? A curadoria de conteúdos a gente disponibiliza, a gente está sempre elaborando materiais de tendências, livros, e-books, a gente sempre está buscando compartilhar conteúdos para que sirvam de inspiração, para que sirvam como uma ferramenta para os tribunais. São livros, artigos, tem o nosso site, o nosso canal no YouTube. A gente está todas as semanas subindo conteúdos novos, então quem quiser, se inscreve lá no canal Judiciário Exponencial, se inscreve no canal, aperta lá, clica no sininho, que vai ser notificado. Todas as semanas tem conteúdo novo. A gente está produzindo vídeos todas as semanas sobre inteligência artificial, blockchain, big data, sobre gestão, sobre inovação, laboratórios. Está sendo muito legal esse movimento que é completamente acelerado agora durante a pandemia. Além disso, a gente tem os programas de educação, né, que são as palestras, workshops, as aulas, os hackathons, né, que a gente vem apoiando os tribunais de norte a sul do Brasil. O objetivo, o grande objetivo dos programas de educação é ajudar as pessoas para o seu futuro, né? E o quarto pilar, que é a consultoria, é realmente o braço que ajuda os tribunais nas iniciativas de inovação. Se colocar à disposição do tribunal para ajudar a pensar essa jornada, a pensar no movimento de inovação. E nessa linha a gente tem, por exemplo, um sprint de inovação, que é um trabalho que acontece em uma semana, é um intensivo no sentido de preparar as pessoas que querem trabalhar nos laboratórios, preparar as pessoas com método. Trabalhamos a questão da primeira oficina, que é de propósito, pensando na experiência que a gente quer para as pessoas, né? Usando ferramentas como matriz SWOT, SW2H. A segunda oficina trabalha a questão da criatividade, incentivar as reflexões, incentivar o uso através dessas ferramentas de Canvas para entender, pensando nessa jornada, nessas trilhas de conhecimento, para mapear os stakeholders e estabelecer, conectar as coisas, pensando
no processo de criatividade. A terceira é essa ferramenta de design, pensando já no mapa da empatia, partindo para a ideação. E o último é o storytelling, que é o que coroa isso, né? Não adianta tu pensar, prototipar uma grande ideia e se tu não conseguir conectar isso com uma história por trás, se tu não conseguir contar isso, não conseguir vender o teu peixe, seja para um patrocinador, seja para uma alta administração, seja num hackathon, seja num laboratório de inovação. A parte final, ela não é menos importante que a ideia. Contar a história não é menos importante que a ideia. Ela é fundamental para que tu consiga fazer uma boa jornada. Então, esse é um sprint de inovação que a gente faz numa semana, todos os dias, no sentido de preparar pessoas para atuar dentro do laboratório de inovação. Muito obrigado.